Bom dia, meus queridos irmãos. Mais um dia de bênção que o Senhor nos deu, nos protegeu. E como é bom nós começarmos o dia já meditando na palavra de Deus, não é? Que ela é uma água que nos lava por dentro. E hoje nós vamos meditar, olha só, no Salmo 80. Olha que maravilha. Nós temos 150 salmos e nós já estamos no 80. Todos os dias temos meditado como Davi, como o salmista buscava Deus em todos os momentos. Nós estamos desde o 73 até 89, o Salmo de Asaf. Ele era um ministro de louvor, Davi tinha, né, colocado ele para isso, ele era um homem de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 80, desde o 73, né? Até o 89, Deus deu inspiração para Asaf sobre o que estava acontecendo em Israel, não é? O pedido de socorro, o salmo é um cântico, mas é uma oração, não é? A dependência, né, que o povo tinha e que nós precisamos voltar nessa dependência de Deus. Então aqui, ó, o Salmo 80 é pedindo restaurações. Então, o que está acontecendo aqui? O, ele está pedindo socorro e restauração, por quê? Por causa, eu vou ler os versículos e nós vamos meditando já neles, tá? Então, assim, começa: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu me conduzes a José, como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Então ele pede que Deus dê ouvidos como um pastor que conduz a José. Por que José? Porque no versículo 2 mostra o teu resplendor. No versículo 2, perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Então aqui está pegando a tribo de Efraim, era irmão de Manassés e filho de José, e Benjamim era irmão de José, filhos de Jacó e Raquel. Eram filhos da mesma mãe. E eles pertenciam, essas tribos, no Reino do Norte. Eles eram do Reino do Norte. E o que estava acontecendo? A Assíria deportou, levou os cativos, levou essas tribos cativas, e Asaf estava sofrendo, não é? De ver o povo de Deus sendo cativo por uma nação. Então ele está pedindo, dá ouvidos ao pastor de Israel. Pastor é aquele que cuida do rebanho, elas são tuas ovelhas, não é? Como um rebanho, ele está pedindo socorro. E ele no 3, Asaf, Deus, né, através de Asaf, inspirado pelo Espírito, fala assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. O que é restaurar? A restauração só vem através do arrependimento. É claro que esse reino do norte, né, de Israel, ele estava sendo oprimido pelo inimigo por causa dos seus pecados. Então não tem outro meio de nós sermos restaurados se não for arrependimento. E ele reitera, ele repete a oração como um refrão, né, no cântico, o versículo 3, o versículo 7 e o 19, ele volta a falar pedindo restauração. Restauração é perdão, misericórdia, né? No versículo 3 ele fala: restaura-nos, ó Deus. No versículo 7 ele fala: restaura-nos, ó Deus dos exércitos. No 19 ele fala: restaura-nos, ó Senhor. Então ele insiste 3 vezes pedindo socorro ao único que podia ajudá-los e tirá-los daquele cativeiro e perdoá-los, não é verdade? Só Deus pode nos perdoar. Toda vez que alguma coisa está nos oprimindo, nós estamos debaixo do poder do inimigo. E por que o inimigo teve poder sobre nós? Porque quebramos a lei de Deus. Isso é certeza, meus queridos, não é? No versículo 3 ele fala: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o seu rosto e seremos salvos. E
no 4, ele continua: O Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer o pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Então, ele está mostrando o estado mísero, porque o pecado, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Na verdade, lá em João 10, Jesus fala isso, não é? Então, o povo estava ficando assim como motivo de zombaria, não é? De tanto e chorando, não é? Aqui está dizendo dá-lhes de comer o pão de lágrimas. Difícil, né? Então o povo, então, mas só permitindo isso que eles iam voltar para Deus. É interessante que infelizmente ou felizmente nós só voltamos para o Senhor quando somos provados, né? Toda a tribulação que vem, lá em Romanos 8, 28 e 29, fala que é para o nosso bem, não é? Não é para o nosso mal, não. E aí ele continua, 7, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer, né, dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Novamente, ele, no versículo 3, ele repete aqui, trouxeste uma videira do Egito. Aí ele vai, assim, como se voltar à história de Israel. A videira simboliza essa planta, Jesus, que é o bom, é o verdadeiro vinho, não é? E a videira é o símbolo do povo de Israel. Trouxeste uma videira do Egito. Quer dizer que Deus tirou eles do Egito, né? Expulsaste as nações com Josué, né? E nos plantaste e dispuseste-lhe o terreno, quer dizer, limpou o terreno. Isso está em Isaías 5, que Deus pegou a vide, que era Israel, limpou, né? Sachou, quer dizer, deixou fofo o terreno. E ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Porque nós sabemos que de Jesus, né, toda a terra ficou abençoada. Então, com a sombra dela, os montes se cobriram, e com seus sarmentos é um ramo longo da vide. Vem ele vai falar 2 vezes essa palavra aqui, que é um ramo longo da vide, que nós somos ramos, não a videira é Cristo, lá em João 15 fala sobre isso. E com a sombra dela os montes se cobriram, versículo 10, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Então, foi a bênção de Deus até o Líbano, que antes era Tiro e Sidom, hoje se chama Líbano, porque o cedro, essa madeira que até Salomão usou para o templo, vem do Líbano. É uma madeira maravilhosa, cheirosa, não é? E o que aconteceu aqui? Estendeu ele, versículo 11, estendeu ela, né? Estendeu ela a sua ramagem, a videira, né? Até o mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhes derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Então, olha só, a Bíblia fala que a palavra de Deus, quando nós obedecemos, ela produz uma cerca de proteção. Por isso que fala do escudo, né, da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando nós lemos a palavra, quando estamos meditando, Deus está colocando sobre mim, sobre você, meu querido irmão e amiga, aqui, ó, uma cerca de proteção. Então ele pergunta: por que derribaste as cercas? Nós derrubamos com os nossos pecados, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho. Quer dizer, ficou o pecado, eu abro a porta e fica aberto, a porta sendo aberta, os inimigos entram para me assaltar e para me destruir. Enquanto eu estou obedecendo a palavra, há um cerco de proteção. E todos que passam pelo caminho, o javali da selva devasta. Então, como os animais, e nela se repastam os animais que pululam no campo.
Então, como os animais devastavam a vinha, assim também os inimigos devastavam, porque a cerca foi quebrada. Então, queridos, como é bom, não é, estar na palavra de Deus, orando e vigiando e obedecendo. E se houver alguma quebra da lei de Deus, nós podemos voltar pelo sangue de Jesus e pelo arrependimento. Mas olha como é que estava a situação de Israel, não é? Os inimigos entrando, os animais do campo devastando a vide que representa o povo de Deus, não é? E continuando, né, no versículo 14, ó Deus dos exércitos, volta, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Olha que maravilha. Pedindo para Deus ter misericórdia e voltar e visita esta vinha. O povo teu, Senhor. A Asaf aqui estava não só como salmista, mas ele estava orando como intercessor. Não é? E no versículo 15, protege que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. O sarmento é o ramo longo que da videira, que é o povo do Senhor, e a videira é Jesus. E está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do seu rosto. Então, a videira está queimada, está decepada, cortada, mas, Senhor, que os inimigos pereçam, né? Seja a tua mão sobre o teu povo, da tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. E vivifica-nos e invocaremos o teu nome, né? Adoraremos o teu nome, vivifica-nos, Senhor. O que está morto, onde o Senhor passa, tudo passa a viver. Ezequiel 47 fala que onde quer que passe esse rio, a presença de Deus, onde quer que passe, tudo que está morto passa a viver. E no versículo 19 ele volta, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, não é, sobre nós, né, e seremos salvos. Ele fala duas vezes Senhor dos exércitos, no 7 e no 19, porque no 3 ele fala sobre Deus, né, e no 7 e no 19 ele fala Senhor dos exércitos, porque ele é Senhor da guerra. Aí ele tava invocando aquele que vence todas as guerras. O povo de Deus venceu as guerras sem armas. O Senhor era invocado e vinha o sobrenatural sobre as nações, e Deus trazia na mão deles o que eles precisavam e derrotavam os inimigos. Então, é maravilhoso, queridos, porque eu vejo que como muitas vezes precisamos de restauração e ficamos reclamando da situação, que estamos necessitados disso, que o inimigo está destruindo o dinheiro, destruindo relacionamentos, e nós não invocamos o nome do Senhor, não pedimos a restauração. Só que a restauração da nossa vida e da nossa casa inclui arrependimento. Eu preciso me arrepender para os inimigos fugirem, porque eu mesmo abri as portas para que ele entrasse. E para que eles saiam e a porta seja fechada só com o sangue de Jesus. Lá em Cantares de Salomão, ele fala assim: ah, a minha vida é um jardim fechado, só entra o noivo. Então, eu preciso aprender. O jardim fechado é minha vida, é aquilo que Deus deu, só entra um noivo. E eu posso deliberadamente, ou talvez inconscientemente, abrir porta para outros entrarem, né? São os inimigos. Então, o que eu preciso para voltar? Lembra-te de onde caíste, volta, né? Arrepende-te e volta. Então, esse salmo é um salmo intercessório, eu achei maravilhoso, né? Asaf entrar na intercessão, e a minha oração por você, meu amigo e meu irmão, se o inimigo está
lhe oprimindo, está oprimindo a sua vida, há uma legalidade e precisa ser tirada. E você precisa buscar no Senhor a restauração. Quando uma peça está quebrada, ela precisa ser restaurada. E como ser restaurada? Pegar os cacos e o que nós... Jesus, ele não precisa dos cacos para emendar. O sangue dele faz tudo novo. O sangue de Jesus tem poder de nos livrar de toda obra maligna. Então, nós vamos orar, Senhor, todos que estão cansados e oprimidos. Senhor, que possam buscar em oração como Asaf buscou. Restaura-nos, Senhor dos exércitos, Senhor das guerras. O Senhor não perde nenhuma batalha, todos os inimigos que se levantam têm uma legalidade. Senhor, nos perdoe porque abrimos portas, Senhor, quebrando a tua lei, Senhor. As cercas foram derrubadas que protegiam a nossa vida e a nossa casa. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor lave nosso coração, Senhor, e ensina-nos a obedecer a tua palavra, a te obedecer. Nos perdoe, Senhor, e restaura a nossa sorte, restaura essas cercas, e o escudo de proteção venha sobre nós e sobre nossa casa, no nome de Jesus, e livra-nos do poder do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, glória a Deus, não é tão bom, não é, nós meditarmos e refletirmos como é tão bom ouvir a palavra de Deus. Um beijo grande, Deus abençoe, até a próxima.